Você acha que a pornografia estragou o nosso mundo sexual? Pode ter estragado muita coisa, assim. Eu acho que estão batendo muito na pornografia. Tinham que pensar em como está sendo consumida e não na pornografia. Sabe, eu sou contra... Não vou na internet falar porque eu odeio isso. Mas eu sou contra, por exemplo, esse movimento... Porque assim, a pornografia tá ali, cara. O que você vai fazer com ela aí é seu, mas... Não são todas as formas de consumo que são nocivas, cara. Eu acho que você vai lá e procura um vídeo, por exemplo, vocês estavam com um tema outro dia que vocês podiam achar lá. E aí? Prolapso. Prolapso ou a... Horrível. Não, qual era o outro do Tarja? Do cu do avesso, eu lembro desse. Não, teve Qual foi o outro? O dos cocô lá? Isso. Sim. Uhum. É fácil, você vai e procura, né? Ou você, por exemplo, quer assistir com a sua esposa? Uhum. Quer assistir com o marido? Chega no motel e liga, sabe? Estão colocando isso como a causa da ejaculação precoce, como a causa da impotência sexual. Mas é isso? É o vício, né? Que causa, não... Sim, mas tá bom. Que geralmente quem é viciado, ele vai se viciar em outra coisa. Então é como ela está sendo consumida e não ela exatamente, né? Uhum. Então tira o álcool de circulação. Mas no sentido estético, você não acha que principalmente para as mulheres transformou ela só num buraco para enfiar o pau e acabou? E aí vem toda essa merda que a repressão. Então, Petri, a gente tá falando de um tipo de vídeo ou da pornografia. A gente tá falando de uma coluna, né, um tipo de vídeo especificamente. Ou a gente tá falando da pornografia no geral? Porque se você falar de pornografia no geral, você pode ver um vídeo lésbico, por exemplo. Então não tem isso aí que você acabou de falar, transformar a mulher em alguns buracos só, sabe? Você pega vídeos, por exemplo, de exibicionismo. Não tem sexo, não tem penetração. Então onde estão os buracos aí? Sim. Você pega, por exemplo, vídeo de um casal gay, o gay masculino. Onde está, por exemplo, as mulheres e seus buracos? Né? Nós estamos falando da pornografia no geral, ou a gente está falando exatamente de um tipo de vídeo onde a mulher é feita para ser comida? Acho que o mais produzido e mais consumido deve ser esse, né? Porque imagina um menino aí que cresceu vendo pornografia. Ele vai ver o que mais apetece ele, que é uma mulher servindo como um buraco. E aí ele chega na vida adulta e vai transar com uma mulher, finalmente. Sim. Ele vai achar que é aquilo, né? Sim, não tá errado. Eu só acho que a maneira que é consumida que tem que ser vista. E não exatamente o produto, cara. Se você olhar por esse ponto, obviamente, né? Mas é assim... E por que ao invés disso não houve uma orientação da parte dos pais, né? Eu acho que se você é presente, se você tem voz ativa, se você tem a confiança do filho que você está criando, né? A pessoa não vai precisar buscar subterfúgios para se construir, para construir a personalidade dela, para construir a si próprio, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí, é óbvio, né? Se você for pensar no pior dos cenários, você transforma uma criança que tem acesso a isso, você vai transformar num psicopata, né? Sim. Se você for pensar no pior dos cenários, você está transformando um abusador, né? Você está pegando um cara que tem lá seus buracos a serem olhados na infância, por exemplo, né? Suas fragilidades, e elas são tapadas ou colocadas de uma maneira errada, você vai criar aí um monstro, né? Então, olhando por esse lado, sim, concordo com você, concordo com a massa que vem derrubando, batendo na pornografia. Mas eu acho que
você tem outros caminhos pra lidar com isso, cara. Sabe, quanto disso existia muitos anos atrás e não existia tanto acesso à pornografia assim, né? Então, há de se pensar nisso, né? Eu criei um de 21, cara. Eu imagino ele. Eu tenho mais peso na minha voz com relação a algumas coisas que foram ensinadas do que um vídeo no Xvideos. E eu sei que lá, quando tá com a mãe dele, também é a mesma coisa. Sabe? Então, e a gente vivemos separados desde 2009. Então, é uma questão de olhar como você tá lidando com o seu filho. E não responsabilizar, terceirizar o problema. Sabe? Eu acho que é muito cômodo, né? O mundo terceirizar os problemas, ao invés de você assumir, botar no bolso e falar, não, esse é meu, daqui, deixa que eu resolvo, né? É mais ou menos por aí.